Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Fonte Viva. Eu sou Márcia Koch e nós estamos aqui hoje para mais uma leitura de uma página do Fonte Viva, que está na 26. Mas antes de iniciarmos, eu convido a todos a um pequeno relaxamento inicial. Aqueles que se sentirem confortáveis, eu peço que fechem seus olhos. Aqueles que não, permaneçam de olhos abertos. Respirando tranquilo, sereno. Deixando essa energia vinda através dos ares, do fluido cósmico universal, enchendo os pulmões de ar, soltando, aliviando essas energias que estão dentro de nós, transmutadas. E vamos acalmando o nosso sistema nervoso central, vamos acalmando nossa mente, nosso coração, nos ligando à doce Mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Nos ligando ao nosso querido Mestre Jesus e nos ligando ao nosso Pai Criador, onde pedimos que sejamos instrumento de Tua paz, que sejamos parte da Tua divindade, Senhor. Que possamos fazer o nosso melhor, receber todas as intuições do alto, trazendo nas doces palavras de Chico e Emmanuel a orientação do nosso querido livro Fonte Viva. Que Deus nos ilumine, nos proteja e nos guarde. Que assim seja, graças a Deus. Espero que estejam todos bem. Como a nossa mensagem é atemporal, então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que aqui estarão conosco. E do nosso livro Fonte Viva, Chico e Emmanuel, lição 26, Obreiro sem Fé. Vamos, aos pouquinhos, lendo e refletindo sobre essa maravilhosa lição. Maravilhosa porque eu já li um pouquinho antes, obviamente, né? Mas olha só o início que Tiago fala. Está no capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2,18. E aí ele começa assim: Em todos os lugares, vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Obreiro sem fé. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o, de início e murmurando ainda. Para que o mundo não presta? Uma pequena paradinha aqui, nós vamos aos poucos lendo. Quando ele fala do obreiro sem fé, e logo de cara, né? Para que eu vou fazer algum serviço se o mundo não presta? O mundo é maravilhoso. Quem não é tão legal, para não usar a mesma palavra que está aqui, que eu acho um pouquinho forte, somos nós, seres que aqui estamos encarnados, onde não existe vítima tão pouco inocente, todos nós, com toda certeza, em algum momento da nossa jornada evolutiva, nos equivocamos. Como nós vemos hoje muitos irmãos equivocados em vários locais do mundo. Equivocados na nossa família, no nosso trabalho. Nós mesmos, às vezes, nos equivocamos em algumas coisas, e os equívocos maiores são daqueles que recebem nações para comandar e fomentam confusões de níveis, ainda bem que não é mundial, mas territorial, onde levam pessoas a dor e sofrimento e conflitos desnecessários, com esses horrores que a gente vê por aí. E aí ele segue dizendo o seguinte: primeiro, ele se empreende num serviço de caridade e abandonam, dizendo que o mundo não presta. Aí ele compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Olha só, orgulho terrível, né? Acha que são pequeninos.
estão nos pequenos serviços, nas pequenas tarefas, que estão as maiores edificações. Existem, sim, espíritos elevadíssimos, Chico, Divaldo, Madre Teresa e tantos outros, Gandhi e outros tantos por aí, que eles são muito elevados e tiveram uma tarefa, e tem até hoje, Divaldo está aí ainda, né? Mostrando o que ele tem para fazer. A gente chega lá um dia, também teremos uma cotinha dessa para cumprir. Então, que façamos isso com muito amor e humildade. Não como ele diz aqui, né? Não nasci para o servilismo desonroso. Nada é desonroso. Qualquer trabalho é digno, principalmente aquele para o nosso Mestre Jesus. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhe os benefícios, entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando: tudo isso é mentira e complicação. Sim, é mentira e complicação, por quê? Porque não vem de encontro, porque não mexeu aqui dentro da gente, não fez a tal da reforma interior, e obviamente que é muito mais fácil você simplesmente desonrar, você desacreditar, falar mal, porque assim é muito mais fácil colocar a culpa no outro, na outra coisa, no outro serviço, na outra atividade, do que você mesmo, eu mesma, assumir a minha responsabilidade. É muito simples. Se não quer, fala, não quero. Assume a responsabilidade e aí se entende com a sua própria consciência no momento certo. Não vai ser o pai, não vai ter nenhum julgamento, ninguém lá em cima falando. É a nossa própria consciência que faz isso com a gente. E aí eles seguem, Chico e Emmanuel falando o seguinte, né? Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Olha lá, outra fuga. Eu falo que nós espíritas, eu falo nós porque eu sou espírita e eu digo o seguinte, né? Quantas e quantas vezes eu ouvi lindíssimas orações, mas é aquele momento onde a pessoa, às vezes, humildemente, fala com toda a humildade: ah, se eu merecer isso, Pai, me ajuda com aquilo, me faz isso e aquilo. Todos nós somos merecedores. Por que isso aqui, ó? Não mereço, não sou digno. Não, todos nós somos. Cabe a nós assumirmos a nossa responsabilidade. Sabe aquela cruz que Jesus carregou? É exatamente isso. Assumir a responsabilidade. Por mais doloroso que foi aquela situação na época, mas Jesus é Jesus, né? Ele estava preparado. Por mais que a carne sofreu, doeu, que com certeza doeu muito para ele, mas aquilo foi um suspiro, alguns segundos perante toda a eternidade, mas uma grande lição para todos nós. E aí ele continua, né? Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sobre manifesta revolta: quem me ofende assim? É aquela situação, continua ainda orgulhoso, né? Obreiro sem fé. E aí continua, né? E transita de situação em situação entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente, sem jamais aprender a lição. Eu vou dar uma pausa aqui. Esse aluno que estuda continuadamente sem aprender a lição. É aquele que faz curso em cima de curso. Eu não posso dar palestra porque ainda não me sinto seguro, vou fazer uma reciclagem. Eu não posso dar aula, não, imagina, eu não sou digno disso. Não, não posso assumir essa responsabilidade. Sempre tem uma desculpa. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Se não tiver uma dificuldade, a gente não tem aquela, como se diz, sempre foge as palavras, né? O merecimento, é isso. Nós precisamos ser dignos, sim, do trabalho que nós realizamos. E que mérito teria se nós recebêssemos tudo de mão beijada? Então, a gente tem que se esforçar e não pode ficar só estuda, estuda, estuda. Tem que colocar em prática, em prática, em prática. É assim que funciona. Não te concentres na fé sem obras.
falar, falar, falar e não fazer nada, é muito fácil, tem muita gente que faz isso por aí, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. É a gente que tem que fazer, não é o vizinho, a gente se espelha em todos aqueles que já vieram, espelha-se nos próximos mais próximos. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. E aí ele finaliza, né? Revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Ou seja, tudo que te fizeres será dado em acréscimo, né? Como ele fala aqui, né? Tudo é do Pai. Eu lembrei da música do Padre Marcelo, né? Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Ou seja, tudo nos é dado por empréstimo. Nós temos uma vasta gama de ferramentas em nossas mãos para fazermos o nosso melhor. Só que às vezes a gente acha que temos que fazer grandes feitos, que ser os muitos chamados e os poucos os escolhidos é aquela questão de grandes obras, construir grandes tarefas. Não é assim que funciona. Nós estamos aqui para, sim, aprendermos a fazer os pequenos serviços, as pequenas obras, porque é de grão em grão que a galinha enche o papo. É de pedra em cima de pedrinha que se constrói a ponte. Então, nós temos que fazer, sim, plantar, plantar a nossa semente em terreno fértil e lembrar que esse plantio e essa colheita pode ser na mesma encarnação. E às vezes a gente começa alguma tarefa aos 50, 60, 70, às vezes até os 80 anos ou mais, e às vezes a gente fica naquela situação: será que devo? E principalmente quando é alguma tarefa na área da espiritualidade, e nós escutamos dos mentores assim: abrace o trabalho, você tem muita coisa pela frente, tudo. A gente tem um pensamento tão pequeno que às vezes a pessoa fala: nossa, mas eu já tenho 70 anos, eu já tenho 80 anos. Como assim tem muito trabalho pela frente? É o plantio. Você planta nessa e continua na próxima. É assim que funciona. A gente vai programando para o bem ou para coisas não tão boas as nossas próximas encarnações. Então, se hoje você chegou num momento da sua vida, vamos dizer assim, na segunda metade da sua vida, e deseja ter uma outra atividade, alguma coisa, plante agora. Dá tempo, sim. Se mesmo nesse momento aqui você não exercer aquilo que você vai fazer com, do jeito que você queria, na próxima, com toda certeza, vai. A mesma coisa com o trabalho para o Cristo. Plante agora, faça uma escola de aprendizes do Evangelho, busque conhecimento, autoconhecimento e pratique o bem, porque afinal de contas, como diz a lição aqui, ó, obreiros sem fé. Obreiros sem fé. Nós temos que fazer as nossas obras. É pelas obras que é reconhecido o cristão. Então, faça a sua parte. Aproveite e reflita o que eu tenho que fazer de melhor. E faça o serviço do Cristo. E nunca diga: se eu sou digno, se eu merecer tal coisa.
Todos nós merecemos. E como o Pai sempre diz, nós podemos pedir. E aí ele vai ver se aquilo é bom, não é questão de merecimento, se vai ser bom para nós, com toda certeza, de alguma forma chega às nossas mãos. Se não, por amor a cada um de nós, o Pai não permite que chegue às nossas mãos. Então não é questão só do merecimento ser digno ou não, é questão de fazer bem e nos impulsionar ou nos levar para um caminho que não é tão bom. Pense dessa maneira e reflita, ok? Então vamos agradecer a mensagem rapidamente, finalizar as nossas atividades de hoje. Convido mais uma vez a todos que se sentirem confortáveis, fecharem seus olhos. E assim, agradecidos que somos pelas orientações, pelas intuições, pedimos que essa mensagem possa ficar gravada em mentes e corações e que seja multiplicada a cantos e recantos, que seja levada aonde for mais necessário. Vibremos para a paz e união entre todos os povos, vibremos pelos nossos lares, vibremos pelos doentes do corpo e da alma, pedimos licença para vibrar por nós mesmos, por este abençoado trabalho de estudo do livro Fonte Viva, de todos os participantes, de todos os ouvintes. Vibremos em aberto para que a espiritualidade leve onde for mais necessário. E assim, agradecidos que somos, damos por encerrado as atividades de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja. Gratidão a todos, desejo boas reflexões a cada um de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal!